prazer enorme estar aqui. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui no palco, né, do TDC e ter sido escolhido para falar de um tema tão atual, mas que nem todo mundo ainda tem conhecimento, porque é um negócio que vem surgindo e sendo mais cobrado cada dia aí pelas empresas, né, que é a questão de eficiência financeira. E também como você pode gerar aí, a partir de boas práticas de implementação e análise mesmo de como você está implementando seus serviços, como você consegue gerar um saving aí no final do mês na sua fatura em cloud. Exatamente isso. A ideia é que a gente passe um pouco ali pelos temas de FinOps, entendendo mais ou menos o que é, algumas características, e tente pensar nisso no nosso dia a dia daqui para frente. E que responsabilidade, hein? Estar aqui, fechando a trilha de cloud, bem no palco do Stadium. Então, gente, obrigado por quem ainda está aqui assistindo a gente, tanto no presencial quanto no online. E obrigado, meu coordenador, por liberar o dia, que nem a Yara falou, né? Não é tarefa Já que você fácil. fez o social, né? Pô, obrigado aí também ao meu chefe aí por ter liberado o dia. Vamos aproveitar, né? Então, para a gente se apresentar aqui, a ideia é a gente ter um papo leve, trazer esse tema para vocês de um jeito bem descontraído e que também fixe esse conteúdo aí para vocês. E meu nome é Ana, atualmente trabalho como Tech Lead no BV, estou trabalhando num time de FinOps e também sou analista DevOps. Já trabalho na área de TI aí há uns 9 anos. Então, eu sempre trabalhei como dev e estar trabalhando com FinOps nesses últimos 2 anos tem sido um desafio bem bacana. E vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. E uma curiosidade, né, que a gente até combinou de também trazer uma curiosidade para trazer um negocinho leve. Sou mãe de uma calopsita e esse é um dos motivos também pela gente ter escolhido fazer a trilha presencial, por conta de barulho, né? Quem na pandemia não teve um probleminha de barulho no fundo? E com certeza se a gente tivesse online, a minha calopsita estaria gritando e fazendo parte aqui da palestra. Certeza que vocês conheceriam o Thor. Eu sou o Marcos, eu sou javeiro aí. Eu costumo dizer que não tenho quase nada, mas o pouco que eu tenho foi o Java que me deu. Atualmente eu sou software engineer no Mercado Livre e sou dev aí há um pouco mais de 8 anos. E aí, como umas curiosidades que a gente combinou de trazer, eu me formei em Direito antes de estudar TI e eu me considero um Masterchef amador, porque eu cozinho muito. Não quer dizer que eu cozinhe bem, eu cozinho todo dia. Né? Mentira, que ele cozinha bem. Ele estava fazendo a boa ali no Airbnb, né? Então a gente tem que dar uma moral para ele. E falando um pouquinho aqui de FinOps, até para a gente conhecer um pouco do público que está aqui presencialmente, quem aqui já ouviu falar do termo FinOps ou sabe o que é? Por favor, levanta a mão. Pô, até que tem uma galera aqui considerável. Bem legal, bem legal. E eu tenho uma notícia para dar para quem não levantou a mão. Vocês acham que vocês não conhecem de FinOps, mas todo mundo que está aqui, em algum momento da vida, ou já fez FinOps, ou já foi cobrado por um time de FinOps para fazer economia. E quando a gente estava montando a apresentação, assim, a gente estava combinando algumas técnicas de como fazer alusões com coisas do nosso dia a dia, para trazer esse conteúdo de uma forma um pouco mais leve e fácil mesmo para gravar. Então, um conceito que a gente quer gravar na cabeça de vocês é: a primeira pessoa que faz FinOps na vida de qualquer cidadão é o pai e a mãe. Porque quem nunca esqueceu uma luz ligada e daí vem a mãe e o pai fala: pô, mas você está deixando essa luz ligada aqui, não tem ninguém no cômodo. Ou então você pega muita comida e não aguenta comer, aí vem seu pai e sua mãe fala: puta merda, olha lá o quanto de comida você pegou e você não está comendo. Olha o desperdício de recurso. Entendeu? Então, todo mundo aqui já fez FinOps, e se não fez ainda, pô, vocês estão muito bem, vocês são filhos exemplares. Ou então, se você estiver morando sozinha, com certeza você está fazendo seu próprio FinOps, porque quando a gente está pagando a fatura, a gente se preocupa muito mais com o custo. Exatamente, gente. E aí a gente pode listar algumas características de FinOps, né? Que é dar uma visão para a gente de como está a nossa situação financeira. Se a gente está tendo algum buraco ali que está sumindo, está consumindo muito recurso e, com isso, gastando dinheiro, e ter essa visão praticamente em tempo real para conseguir ter alguma ação e lidar com esse ofensor, né? Exatamente. E até aproveitando esse gancho aí que o Marcos falou, né, e para já começar a fazer uma ligação com o que a gente vai apresentar aqui ao longo da apresentação, é que FinOps
dá para envolver todas as áreas de qualquer companhia. Isso daí não se limita só a um time. Não é só, por exemplo, eu que sou tech lead de um time de FinOps e o meu time de FinOps que é responsável por FinOps na empresa. É toda uma cadeia. FinOps acaba envolvendo ali uma mudança cultural na empresa. Porque, se não tiver todo mundo com esse olhar por custos, cara, às vezes você pode ter um gasto absurdo. Um exemplo recente, até que eu estava comentando com o Marcos, é que, por conta de não ter sido alinhado, né, com a área de negócios e ter sido feito o levantamento ali de picos que poderiam ocorrer ali na aplicação, eu vi uma aplicação ali que gastou, em um final de semana, um apartamento. Então, assim, cara, dependendo de como a gente implementa código e dependendo também de como a arquitetura está estruturada, você pode ter um desperdício ou então você pode gerar um saving ali na sua fatura no final do mês. Então, é bem importante que essa cultura esteja disseminada ali entre os times, não é só realmente um negócio que só uma pessoa vai estar olhando. Exato. Até nos nossos estudos, às vezes, colocando ali tem uns avisos que você recebe, né, para quando está chegando, sei lá, $1, você pode configurar isso, e aí você recebe um aviso e vai lá e apaga o que está consumindo dinheiro, né, porque a gente só está estudando, na verdade. Exatamente. Quem nunca também foi tentar fazer ali uma brincadeirinha em cloud, sem querer acabou gastando mais do que a fatura do cartão, né? O dólar está caro, né? O dólar está caro, você toma um susto. Então, falando um pouco, então, mais profundamente do que FinOps tem a ver com código, né? Quando a gente passa de um modelo on-premises para o modelo de cloud, a gente tem ali um problema de descentralização dos custos. E o que seria isso, né? A área de finanças e compras, antigamente, era quem centralizava os pedidos que você tem de compra de qualquer recurso, de qualquer ativo. E, quando você vai para a cloud, esse poder passa para o mundo desenvolvedor. Então, assim, ao mesmo tempo que isso é muito bom, é prático, porque com um clique você consegue ali subir uma instância, você consegue provisionar um banco de dados, então você ganha em agilidade. Isso também pode se tornar um risco, porque se você não estiver bem alinhado com os custos do seu projeto e também com as demais áreas, que é a de finanças e compras, às vezes você pode ter um gasto aí que talvez tenha que ser avaliado. Então, é bem importante a gente ter a comunicação entre as áreas, não só manter ali dentro do time. Isso. Quando havia uma área específica que você precisava submeter algum pedido e ela compraria algum recurso, normalmente ela faria um orçamento e compraria ali o que seria o mais viável, né, dentro de capacidade e preço. Exato. E quando isso passa para a mão, por exemplo, de um dev, eu estou lá e preciso criar algum serviço na nuvem, eu posso fazer isso rapidão, mas aí eu também posso fazer isso um pouco caro, né? Então, é legal ter em mente sempre algumas coisas para a gente poder não desperdiçar, né? É isso que é legal. E a gente vai trazer algumas dicas aqui de como vocês fazem isso. Fiquem ligados. E falando um pouco também em questão de papéis e responsabilidades, né? Quando a gente está trabalhando no modelo on-premises, a gente tem muito aquele negócio de silos. Tipo, o time de arquitetura cuida dali do pedaço deles, o time de desenvolvimento cuida do pedaço deles, o time de finanças cuida do pedaço deles, o time de negócios, então, cuida do pedacinho deles ali. Mas é importante que, quando você vem para um modelo de cloud, você tenha uma junção e tenha uma comunicação fluida aí entre essas áreas. Porque, assim como o pessoal de arquitetura está focado em olhar para o melhor desenho de solução e tentar fazer uma padronização arquitetural das aplicações, o time de desenvolvimento também está lá, preocupado com questões de qualidade e de agilidade. Mas, assim, percebe, quem que nesse fluxo todo aí, entre fazer o desenho da solução e implementar isso daí, quem que está olhando para o custo do projeto? Porque, no final do dia, o que importa é o custo. Não adianta nada você fazer uma solução maravilhosa, cheia de design patterns, usando as melhores práticas de arquitetura, ter uma arquitetura super robusta, sendo que, às vezes, você não tem orçamento para implementar aquilo. Então, é importante que a gente, no momento de fazer o planejamento mesmo do sistema, olhe para essa questão de custo, porque isso vai impactar. Exatamente. Imagina que a gente pode ter aí, sei lá, um MVP, está querendo provar algum conceito, e logo de cara a gente não precisa partir para os serviços mais robustos, né? A gente pode fazer um desenho de solução um pouco mais simples, com classes de serviços um pouco mais baratas, provar esse conceito, e quando for um produto viável, que tenha aderência,
aí sim a gente passa para um desenho de solução mais robusto, né, mais caro. Exato. E assim, se vocês não tinham motivação para FinOps, pensem no bônus. Porque Exato. se você economiza no final do mês ali, no final do ano, pô, sobra um pouquinho mais ali para o bônus, né? Então, pensem sempre no custo da solução. E falando, então, como essas áreas podem se integrar para gerar saving, a gente, quando estava montando também aqui o escopo do que a gente ia compartilhar com vocês, a gente pensou, nos últimos anos, aí, que nem eu que estou trabalhando com FinOps, o Marcos também, que é um dev que se preocupa com FinOps, o que a gente poderia levar de legal para a galera que traria um resultado rápido? E que também assim, vai despertar uma curiosidade de vocês, depois de se aprofundar e pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Então, a gente escolheu aqui alguns tópicos que são super legais da gente explorar e que, às vezes, a gente acaba esquecendo no momento ali do desenvolvimento. Então, a gente vai falar hoje aqui para vocês sobre questão de utilização de recursos, que isso daí é um puta benefício que Cloud oferece. Pensar na utilização desses recursos, Data Lifecycle, provisionamento de recursos, como fazer a utilização de logs, porque, Cloud e log é um negócio que você tem que tomar cuidado. Como fazer a otimização de requisições, questão do local stack, que é uma estratégia muito bacana, e a importância de infra as a code. Exatamente, gente. Então, assim, quando a gente está levantando, né, o que estamos fazendo um desenho de solução, na ideia de pegar os requisitos ali, talvez a gente possa começar a usar regiões mais baratas. Isso eu acredito que já é feito em muitos lugares, né, até porque a gente pegou essas referências de lugares que já trabalhamos. Então, assim, se não houver uma lei específica que te obrigue a guardar dados aqui no Brasil, que você tem que usar a região de São Paulo, por exemplo, você pode usar uma região um pouco mais barata em outro país, que aí você economizaria uma grana. E tem papers da AWS que falam, sei lá, em 40%, por aí, né? Exatamente. Às vezes, isso é uma estratégia muito legal que Cloud dá para a gente, né? Que você não necessariamente precisa manter a sua infra inteira no país que você está, naquela região que você está escolhendo. Às vezes, você pode comparar em alguma outra região aquele recurso, que é um pouco mais barato, e talvez por questões de legislação, você só mantém esse dado armazenado, às vezes, no seu país. Então, essa questão é muito importante de ser levada em consideração quando a gente fala de onde vou provisionar o meu recurso, e também questão de latência, né? A gente que trabalha com desenvolvimento tem que sempre estar de olho nisso. Pô, a minha aplicação está respondendo no jeito legal? E quando a gente move esse recurso para outro país, às vezes a gente tem que levar em consideração também esses pequenos pontos aí, mas que no final, cara, na operação ali para o usuário final, faz toda a diferença. Opa, peraí que eu passei sem... Eita, Jesus. É o de baixo para voltar. É o de baixo. Isso. Apertei um botão aqui. Obrigado. Gente. Aí, indo para o próximo tema, né, a gente pode falar também sobre considerar fazer um plano de utilização de recursos. E aí, o que a gente quer dizer com isso? Né? É justamente essa etapa aí que a gente pode ter de levantamento de requisitos. Né? A gente entender, poxa, qual é a volumetria que eu preciso? Tem algum período, tipo feriado, que eu vou ter mais acessos, alguma coisa assim que eu preciso me preocupar? Então, ou seja, eu preciso colocar ali um autoscaling, alguma coisa assim que me proteja nisso? E também, falando em autoscaling, já entra também na parte de escalabilidade, né? Que a gente pode fazer a combinação ali de, talvez, instâncias que a gente pague por reserva e algumas sob demanda, que isso ajuda também a economizar. E são exemplos também que a gente já teve de vivência, né? Que a gente viu por aí. Exatamente. Nesse ponto de plano de utilização de recursos, muitas vezes o requisito vem para a nossa mão, como arquiteto, como desenvolvedor, do tipo, cara, faz isso daqui na aplicação. Mas, poxa, em que momento a área de negócio passa para a gente? Quais são os picos que a gente vai ter ali dentro daquela aplicação? Como que a gente consegue prever a volumetria de dados que vai ser trafegada dentro daquela aplicação? E, cara, quando você vai para a cloud, isso daí é extremamente importante, porque se você tiver um plano de como utilizar esses dados, que nem o Marcos comentou, a gente consegue fazer, às vezes, a reserva de uma instância, você, às vezes, também pode avaliar se você vai fazer a contratação aí de uma instância preemptiva ou, então, de um requisito que é o spot, porque daí você compra um recurso que é mais barato, só que daí você tem que avaliar essa questão de, poxa, se eu tiver o meu recurso reservado, eu tenho muito mais confiabilidade porque eu estou garantindo aquele recurso. E aí você consegue fazer um plano ali de utilização de 1 a 3 anos. Mas em questão de, por exemplo, instâncias spot, você tem que avaliar se, poxa, se tiver pequenos períodos de indisponibilidade da minha aplicação, isso vai impactar de alguma forma? Por que não
também, às vezes, utilizar uma instância spot no meu ambiente de desenvolvimento ou homologação. Porque ali, se cair, não tem problema, né? Tipo, você está ali, se chavear rapidinho o recurso, não é um negócio que vai trazer um impacto. Então, esse tipo de provocação, você fala assim, putz, são coisas pequenas, mas que quando você faz a soma disso na fatura, dá um saving muito legal. A gente lá no BV, até por conta do time que a gente tem ali, olhando para todos esses aspectos, a gente já conseguiu fazer uma economia, às vezes, de 60% na fatura, aplicando esses conceitos. Então, Exato. vale muito a pena. E ainda tem um exemplo que ele é bem interessante, que é assim, uma empresa reservou por, sei lá, 36 meses e usou por 20, numa AWS você consegue entrar no Marketplace e comprar esses outros 16 restantes. Então, ou seja, a empresa A economiza, recebe ainda um pouco porque vende, economiza ainda mais, e você economiza ainda mais, além da reservada, porque você conseguiu comprar 16 meses restantes, né? Exato. E um conceito também que, cara, a gente tem que levar em consideração quando a gente está em cloud. Pelo amor de Deus, você está usando serviço de cloud, não se esqueça, se você respirar, você está pagando. Então, assim, para que você vai manter o ambiente de pé ligado 24/7, sendo que você, às vezes, só trabalha no período comercial e o recurso vai ficar ligado de noite? Principalmente em ambiente de desenvolvimento e homologação. Então, assim, se você não está usando, ou você mata o recurso, ou você, sei lá, desliga por aquele período, avalie o que faz mais sentido ali para a sua solução. Mas lembra sempre disso, se não está usando, não deixa o bagulho de pé ali. Exatamente. E indo para o próximo aí, a gente fala sobre Data Lifecycle, né? Que a ideia é saber o que a gente vai fazer com os dados que estamos armazenando, né? Por quanto tempo a gente precisa deles. Tem cenários em que, sei lá, depois de alguns meses a gente vai ter pouquíssimos acessos. Então, a gente pode começar a movimentar para classes de armazenamento mais baratas. E, com isso, a gente vai já deixando de gastar grana, né? Exato. Uma estratégia bem bacana dessa parte do Data Lifecycle, e aí é onde a gente comentou no começo, né? Pô, FinOps é uma mudança de mindset. E realmente é, cara, porque quando você está trabalhando no on-premises, você já tem a infra garantida ali. Então, você não se preocupa muito de, tipo, vou mudar para tal região, essas informações, vou mover aqui os meus dados do banco de dados, porque, você já está com a infra garantida. Agora, quando você está em cloud, você tem que pensar nessas estratégias de utilização. Então, assim, se você... E também entra aí aquela questão de legalidade, né? Às vezes a gente tem que armazenar um dado por um tempo, por um período ali de 1 ano, 5 anos, dependendo. Então tem que ser levado isso em consideração, e por isso que a gente bate bastante ali na tecla de que, cara, vamos conversar com a área de negócios, vamos cobrar esse tipo de requisito deles, porque isso vai fazer diferença na hora que a gente estiver provisionando. E se você tiver um data lifecycle bem estruturadinho, você consegue daí mover os seus recursos para uma região que é mais barata, porque você não tem necessidade de ficar acessando, né? Exatamente. Esse é o legal, né? É rápido e a gente consegue movimentar as coisas. E, às vezes, você movimentando ali por archive, cara, o recurso, a economia é absurda, às vezes é de 70% ali, então... Exato. Tem um perigo também, né? Que se você movimenta para uma classe de acesso mais infrequente, mas volta a acessar isso muitas vezes, aí você também é cobrado e você pode gastar mais, na verdade, né? Exatamente. Então, a avaliação de FinOps, ela é viva, né? Você não faz uma vez e esquece por alguns meses. Ela é constante. E é por isso que é importante a comunicação entre as áreas ali, para você conseguir fazer esse plano de forma bem estruturada. E falando de provisionamento de recursos também, a gente está vivendo uma era que microserviços é a coisa mais linda do mundo e que resolve todos os problemas e tudo mais. Mas, cara, até a gente viu em outras trilhas aqui as discussões sobre microserviços e o quanto você tem que deixar micro e por aí vai. E esse é um assunto que também acaba envolvendo FinOps, porque você tem que pensar na quantidade de recursos que você está provisionando, porque lembra do orçamento. Não adianta você fazer ali um desenho de arquitetura com milhares de microserviços, mas, às vezes, aquele custo ali vai sair alto. Às vezes, você agrupar aquele tipo de serviço num recurso vai sair um pouco mais barato. E também você tem que pensar em questões de rede. A gente, quando está trabalhando ali com cloud, a gente fica muito preocupado em, putz, quanto vai sair meu banco, quanto vai sair aqui se eu provisionar X pods e por aí vai. Mas tem também o tráfego de rede, porque, que nem eu falei, né? Você está em cloud, você respirou, você está pagando. Então, leve em consideração esse tráfego de rede também e pensar, né, como que as aplicações vão se comunicar. Uhum. E pensando em quantidade de recursos,
cabe também que os provedores de cloud eles têm ferramentas para que a gente consiga monitorar ali como a saúde das nossas aplicações, né? Então, poxa, eu consigo entender se eu estou superdimensionado e alocar melhor esse recurso em outras coisas. E aí a gente consegue, no dia a dia, ir movimentando isso, né? Exatamente. E aqui, que nem eu falei, gente, questão de logs em cloud é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se não tiver também um plano de como você vai fazer isso, meu amigo, você pode fazer um estrago ali. Porque quando a gente está no ambiente on-premises, você sai logando tudo, não tem problema, você só armazena, a infra está ali garantida. Então, a preocupação é um pouco menor, mas quando você vai para o ambiente de cloud, você tem que avaliar muito bem que tipo de log que você está utilizando e quais são os tipos, porque hoje em dia é diferente de, sei lá, 5, 6 anos para trás, que a gente não tinha tantas opções de log, né? Hoje em dia a gente loga a métrica, a gente loga questões de segurança, auditoria, log de debug, log de error e por aí vai. Exatamente. E uma técnica que muitos lugares adotam é fazer um hot warm, né? Que aí você deixa ali um certo período hot, que você consegue consultar em qualquer horário, e um outro um pouco mais morno, que a consulta demora um pouquinho a mais, mas fica numa classe de armazenamento um pouco mais barata. E isso, pelo volume, ajuda também demais a economizar. Exato, porque é aquilo, você precisa armazenar aquele log por tanto tempo, deixar aquele dado quente por tanto tempo. Então, leve isso em consideração e também, mais uma vez, frisando o ponto da comunicação com as demais áreas, né? Exato, gente. E aí a gente entra também numa parte de otimização de requisições, né? Por exemplo, eu tenho que fazer um fluxo de negócio e muitas vezes eu tenho que fazer, não sei, depende, consultar umas 3, 4 tabelas. Se eu puder fazer se estiver no mesmo banco de dados, puder fazer um agrupamento na query e executar isso uma vez, já ajudaria bastante ali a reduzir o volume de requisições feitas, né? Exato. Até também a gente estava discutindo sobre um exemplo para trazer aqui, e aconteceu uma situação bem legal lá no meu serviço, que o rapaz que faz o desenvolvimento do front, ele me questionou sobre, olha, a gente tem aqui que carregar uma tela que tem um CRUD e tem uma série de filtros. E, gente, era filtro pra caramba que a gente tinha lá na tela. E como que a gente faz para carregar isso de uma forma otimizada, pensando em custos? E, eu achei super bacana dele vir me questionar sobre isso, porque a gente sentou junto e pensou no fluxo que a gente ia fazer para fazer consulta no banco de dados. E isso linka bem também com o exemplo que a gente deu lá no comecinho. De, tipo, cara, às vezes, a forma como você implementa isso no código, você pode gastar um apartamento no final de semana. Então, assim, é muita grana no final do dia. Exatamente, Ninha. E aí a gente começa a entrar numa parte um pouco mais prática, né? A ideia é que a gente trouxesse aí, fizesse um live code e tal, mas não rolou pelo tempo. Mas no final da apresentação tem um QR Code que eles encaminham para repositórios do GitHub, para alguns textos no Medium e alguns papers dos provedores de cloud que ajudam nesse entendimento aí. O que a gente tem a gente trouxe alguns exemplos, né? Então, o primeiro é uma aplicação Spring Boot que ela interage ali com um bucket S3 da AWS. Só que essa AWS está rodando no emulador local stack, né? Então, assim, a gente pode aí ter a possibilidade de usar recursos localmente para conseguir provar os nossos conceitos, né? Estudar, tal. Sim. Já não gasta. Dependendo, tem gente que consegue fazer algumas automações de teste com isso também. E a grande ideia aí do S3 é prestar atenção nas classes de armazenamento, né? Por exemplo, tem a Standard que é top, ela é bacana, mas aí, de repente, se você usar ali uma Intelligent Tiering, você consegue fazer a passagem desses dados entre os tipos, né? Entre os tipos de acesso, e também salvar uma grana de forma automática. Exatamente, porque é aquilo que a gente comentou já em outros slides, de avalia sempre, você precisa manter todinho o seu ambiente em cloud. O Local Stack é uma ferramenta super bacana que você consegue emular seu ambiente de cloud e você pode usar isso, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento. Então, já é um ambiente a menos que você está criando em cloud. Então, é uma estratégia bem show aí. Bem interessante. Aí, o segundo exemplo que a gente trouxe foi o SQS, né? O SQS também é um serviço da AWS. Ele é um serviço de fila. Então, basicamente, ele é usado para desacoplar a comunicação entre aplicações. Dois grandes macetes assim, que a gente listou dele é o seguinte, agrupar as mensagens, né, trabalhar em lote ali, e também a sondagem longa. Ele tem 2 tipos de sondagem, a sondagem curta e a longa. A curta ela não busca em todos os servidores, então ela tem uma chance maior
de receber um vazio na chamada do método Receive Messages. E, com isso, você paga essa requisição e não processa nada. Enquanto que, se você for usar a sondagem mais longa, você tem muito mais chance de receber mensagens e não pagar à toa por uma requisição. Exato. Então, são dois conceitos bem interessantes. E até falando desse processo aí, né, que o Marcos comentou, por exemplo, da parte de lote, a gente falou assim, cara, como que a gente poderia fazer uma alusão bem fácil para trazer aqui para servir de exemplo? O que seria isso, né, do lote? É você agrupar requisições para mandar de uma vez só. Um exemplo prático que aconteceu hoje é que a gente precisava vir aqui para o TDC, a gente está com mais 2 amigos, e eles precisavam chegar antes. Eles vieram em um Uber. A gente precisava vir depois, a gente veio em outro. Acabamos gastando 2 vezes com Uber para vir para o mesmo lugar, mas, assim, será que a gente não poderia ter vindo junto e gastado só com um Uber? É a mesma coisa para quando você está fazendo um serviço de mensageria. Às vezes, você consegue agrupar as requisições, né? Tem um tamanho máximo até. Acho que é 256, né? 256 KB. É isso aí. E você, às vezes, consegue otimizar os seus recursos ali em cloud. E, tipo, cara, é uma estratégia bem bacana e que, às vezes, a gente, quando está implementando ali a fila, a gente acaba esquecendo. São poucas ações que elas fazem bastante coisa no dia a dia. E, por fim, aí, uns slides atrás, a gente falou sobre desligar o ambiente que não está sendo usado, né? Imagina que, assim, poxa, ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, em horário comercial, nós não estamos lá trabalhando. Então, tem motivo para ele ficar de pé esse tempo todo? Entendeu? E pagar ali, sei lá, que a gente trabalhe 10 horas por dia. 12, vai, 12. Tem motivo para pagar 12 horas sem ninguém estar usando? Então, com o CloudFormation, que é uma forma de você criar infraestrutura como código da AWS, mas tem outras ferramentas também, a gente pode matar esses ambientes e recriar no outro dia. Então, muitas das coisas elas podem deixar de existir no final do expediente, e quando a gente chegar, a gente roda a pipeline, e elas voltam a existir e a gente usa. Exatamente. Até isso é uma coisa que a gente recomenda bastante lá no serviço. Tipo, estou rodando uma POC. Por que você já não cria a sua POC com Infra as a Service? Quer dizer, Infra as a Code. É code. Infra as a Code, porque depois, cara, se por algum acaso matarem aquele projeto, você consegue subir ela em outro projeto de boa, porque você está ali com a infra todinha montada como código. Isso é uma vantagem porque você consegue não só versionar a sua aplicação, mas você versiona seu código também, o que traz uma confiabilidade ali e uma melhor gestão em cima da infra. E você consegue também, nesse esquema de Infra as a Code, não necessariamente você necessita usar a questão do CloudFormation, né? A gente também estava falando sobre isso. Exato. O CloudFormation é um recurso da AWS, mas se você trabalhar com um recurso ali, com um modelo de cloud que seja com mais de uma cloud, multi-cloud. Multi-cloud, isso. Você também pode usar, às vezes, a estratégia de você usar um Terraform para criar a sua infra as a code. Então, vale a pena ir levar essas provocações, mas tudo depende também do tamanho do time que você tem para desenvolver isso, questão de investimento também, né? Porque a gente sabe que, às vezes, você adquirir uma outra ferramenta não é um negócio tão viável, mas fica essas 2 dicas. Exato. Isso aí aumenta a confiabilidade, né? Porque se você tiver problema num provider específico, você pode virar para o outro e usar recursos desse outro provider. O mesmo também para versionamento, porque imagina que hoje eu fiz uma merda e quebrei alguma coisa. Eu faço um rollback, conserto isso, não acontece isso, tá? Aí eu conserto isso e depois volto. Exatamente. Fica muito mais fácil para você se recuperar, né? Exato. E aí a gente ficou pensando, vamos levar alguma coisa que depois fique como lição de casa para a galera explorar, né? E que é um recurso que nem todo mundo utiliza. Aqui a gente trouxe esse slide até com o Júlio, porque não tem cara que entende mais de economia do que ele, né? E a melhor promoção é aquela que você não paga. Mas um recurso muito bacana que os cloud providers disponibilizam para a gente são as calculadoras. E esse recurso é super show. Assim, você consegue simular, às vezes, a criação do mesmo recurso em uma região e em outra, daí você consegue comparar o preço. Você também consegue comparar o preço entre as clouds, por exemplo, eu tenho a opção aqui de ter um ambiente multi-cloud. Então, eu vou criar isso na AWS, vou criar na Azure ou vou criar na GCP. Avalie o preço, compara os custos, porque isso pode ser uma estratégia bem interessante. E aí, se você estiver subindo infra as a code, cara, às vezes você não fica amarrado ali com um cloud provider se você estiver usando determinadas estratégias, que nem a gente falou do Terraform, né? Exatamente. Esse exemplo aí da imagem, por exemplo, foi só uma mudança de classe.
A gente mudou a classe de armazenamento das 3 e já dá um pouquinho mais de 1/3 de economia. Exatamente. Então, fica aí a dica, né, de acessem as calculadoras que vocês têm dos cloud providers para poder dar uma explorada aí nesse preço. Um macete bem interessante também, assim, pô, a gente quando está lá pensando numa solução, desenhando, é interessante a gente levar sempre ali 2, 3, 4 soluções, sabe? A gente desenha vai mudando algumas coisas, isso ajuda a gente a ter um norte de qual escolher, né, tendo em vista o valor e o que resolve, né, de negócio. Que nem a gente falou, né, daquele esquema de MVP, ou às vezes de você experimentar. Pô, você já vai montar uma bazuca para matar uma formiga desde o começo? Não, né? Às vezes você consegue fazer uma solução um pouco mais simples, e até foi uma das coisas que foi comentada aqui hoje no palco do Stadium, de você levar soluções simples, e às vezes com isso você consegue também salvar uma graninha aí. Exatamente. E aí, a gente até acabou esquecendo de comentar no comecinho da apresentação, mas a gente montou esse QR Code aqui para vocês, com uma série de links que levam para o nosso LinkedIn, né, porque a gente não é bobo. Mas também tem ali links para ir para o Git e baixar os códigos. Isso. Esses exemplos que a gente apresentou práticos, todos eles são provas de conceito, né? Então, tem alguns levam para o GitHub, então você consegue baixar o projeto, rodar, modificar, fazer um fork, fiquem à vontade. E a gente também disponibilizou aqui alguns links para servir de dica para vocês, assim, de tipo, achei legal essa questão aqui de Data Lifecycle, um exemplo. Tem também um link ali que leva para a documentação, para ajudar vocês a pensar um pouco mais nesse assunto e continuar os estudos aí, e, quem sabe, começar a falar de FinOps na empresa de vocês também. Então, a gente disponibilizou, fiquem à vontade, e a gente abre para perguntas também, né, Marcos? Isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.